Boa noite, igreja, a paz do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus reine em nossas vidas. Nesse momento, eu quero convidar você a estarmos juntos aqui adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que possamos juntos meditar na palavra de Deus. Então, nesse momento, eu quero estar louvando contigo, adorando ao Senhor, enquanto você está convidando as pessoas a estar aqui participando desse culto a Deus. Vamos louvar? Adore o Senhor. Se você conhece, canta. Se você conhece, coloque para fora também com fôlego de alegria, com fôlego de energia, de vigor, de força. Louva o Senhor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia, Senhor. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar qual real é tua presença. Vamos
Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos a cada dia louvar, adorar, buscar, se render aos pés de Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo, agradecer a Deus pela sua presença em nossas vidas, para que possamos também buscar Ele na sua palavra nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por esse momento que aqui temos, ó Deus, de ouvir e aprender mais do Senhor. Continue conosco, nos ensinando, ministrando, Deus, através do Teu Espírito Santo, mediante, ó Deus, a Tua palavra em nossos corações, para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos. Toma, Deus, a Tua presença, a Tua direção, a Tua orientação, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, amigos, igreja, eu quero convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler aqui o versículo 14 e o versículo 15. E para que possamos também aqui entender um pouco mais dessa história. O tema que eu quero pensar com os irmãos é exatamente a igreja que perdeu Cristo. E agora? O que fazer? Versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse diz assim: ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. Meus amados irmãos, amigos, igreja, primeira igreja batista em Praia Linda, nós estamos aqui diante do livro de Apocalipse, aonde Cristo, o próprio Cristo, designa o apóstolo João a escrever e direcionando também as igrejas ali, as 7 igrejas da Ásia Menor, e uma delas era a Laodiceia, a qual foi escrito esse momento de Apocalipse. E aqui, para alguns teólogos ou para alguma corrente escatológica, aqui a igreja de Laodiceia se refere ao último período da igreja aqui na Terra, de muitas coisas acontecer exatamente mediante uma visão escatológica dessa igreja, dessa visão de Apocalipse. Mas quero entender com o irmão exatamente o contexto dessa igreja. Essa igreja, também, como eu falei aqui, era na Ásia Menor, e Jesus não coloca muitos comentários bons para ela, pelo contrário, Jesus é muito duro contra essa igreja. Não tem um elogio quanto as outras tinham. Pelo contrário, essa igreja é a única que coloca exatamente elogio ou se elogia a si próprio. Se autoafirma nesse momento. A cidade de Laodiceia era estratégica, era uma rota comercial, todo mundo passava por ali, uma cidade muito rica. Ficava exatamente na cara da cidade, a igreja de Laodiceia tinha a cara da cidade, mas em vez de transformar a cidade transformava ela.
ela andava de acordo com o movimento da cidade, ela não tinha influência na cidade espiritual em transformar vidas naquela localidade. A igreja de Laodiceia era uma igreja bem popular, né? Uma igreja satisfeita com as suas prosperidades ou com as suas propriedades que possuíam. Era uma igreja também que ali se destacavam muitos outros assuntos, como por exemplo, ali Laodiceia, a cidade em si, era um centro financeiro, era um centro industrial, era um centro médico, era um centro de águas térmicas, que o contexto vai informar um pouco sobre isso. A igreja era plantada numa cidade estratégica que tinha todas as condições de realizar uma grande obra, mas se perdeu ao meio do processo. Por isso, precisamos entender o que leva a igreja a perder Cristo e o que fazer nesse momento. Eu sei que muitos de nós, você, já perdemos alguma coisa, né? Já perdemos algum material, algum objeto, algum documento, havia até a Bíblia. Mas como nós vamos nos portar quanto a isso? Esse era o estilo da igreja, o estilo que levou a igreja a perder a presença de Cristo. Então, como podemos nesse momento identificar que a igreja perdeu Cristo? Pelas seguintes características. Número 1, pelo vigor. Você identifica uma igreja que perdeu a presença de Cristo pelo seu vigor. Olha o versículo 15 e 16, o que diz: conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes foste frio ou quente. E por este motivo, por és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus amados irmãos, a atitude dessa igreja é uma igreja sem alegria, sem força, sem desejo de avançar, de crescer. Ela não estava exatamente nem no meio, ou melhor, não estava nem no frio e nem no quente, nem nenhuma das extremidades. A igreja também estava no meio termo, ela não tinha vontade de fazer, sabendo que no meio da igreja estava o anjo, estava Cristo, estava também o Senhor dela. Quando Cristo direciona e fala, o anjo da igreja direciona ao pastor, que tinha uma igreja também que estava apagada, sem vigor. Interessante quando a gente olha a questão bíblica em Atos, quando o Espírito exatamente possui a vida daqueles homens no dia do Pentecoste. Naquele momento, eles saíram exatamente para pregar a palavra de Deus com ousadia e intrepidez. Faltava a esta igreja intrepidez, faltava a essa igreja ousadia, faltava a essa igreja energia. Parecia que eles estavam com anemia espiritual, não tinha força para andar. E Cristo chama a atenção deles pela temperatura que eles estavam vivendo. Eles não eram frio nem quente, eram mornos. Viviam exatamente numa frieza espiritual, numa mornidão espiritual, onde não deixava exatamente que Cristo, a presença de Cristo, o contagiasse para que eles pudessem exatamente divulgar a palavra de Deus. Devemos cuidar, meus irmãos, para que isso não aconteça hoje conosco. Que Deus nos dê a sua graça e nos revigore todos os dias para a glória dele. Que podemos exatamente ser identificados como igreja de Cristo, mas uma igreja que tem essas características de força, de alegria, de vigor. Não características que nos levam exatamente a entender que perdemos ela. Segunda característica que nos mostra também que nós perdemos a presença de Cristo em nós também são os valores. Versículo 17 diz que, e ainda diz, estou rico, constituí muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo não conheceis que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. O versículo 17, meus irmãos, vai nos mostrar que a experiência, essa igreja ela experimentava uma perda de valores, uma perda de visão, uma perda exatamente daquilo que Deus tinha para ela. Os valores dela também eram muito mais materiais do que espirituais. Os valores dela também eram daquilo que possuía, do ter em relação ao ser. Quantas igrejas hoje estão vivendo também dessa situação, exaltando mais o que tem
do seu bem do que aquilo que possui, do que aquilo que das pessoas que possui, para poder trabalhar, para poder exatamente agir, para poder realizar a obra. Meus amados irmãos, nós precisamos exatamente mudar essa história. Ao invés de sermos humildes, a igreja naquela época tinha uma presunção, era orgulhosa pelo bem que possuía. A igreja, meus irmãos, se sentia rica e abastarda. A igreja se sentia autossuficiente. O Senhor Jesus mostra à igreja a sua real situação. Quando nós perdemos o valor, meus irmãos, ou os valores de Cristo, que é olhar para a pessoa e entender que ela precisa da misericórdia, da graça. Quando a igreja perde isso, ela perde a presença de Cristo. Porque ela passa a viver por vontade própria, ela passa a viver pelo seu desejo, pelo desejo humano, não pelo desejo soberano de Deus. Então essa característica, ela não pode existir no meio da nossa igreja. Terceira característica é que quando a igreja perde a presença de Cristo, é a visão. Versículo 18 vai dizer: portanto, ofereço-te este conselho. Adquire de mim ouro refinado no forno, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Meus amados irmãos, a visão daquela igreja estava corrompida. A visão daquela igreja também não permitia ela enxergar a presença de Deus. Não permitia ela ver exatamente o que ela tinha que fazer para fazer cumprir o propósito de Deus aqui na terra. A visão daquela igreja estava míope, ao ponto que o próprio Cristo orienta: pega um colírio, coloca nos teus olhos, vai clarear exatamente a tua visão, que você não está vendo aquilo que eu estou ensinando a você. A sua visão está mudada para uma herança que jamais poderá se perceber, meus irmãos, macular-se ou perder o seu valor. Quando ele fala exatamente sobre o ouro ali depurado, sobre a questão da purificação do ouro, Pedro exatamente orienta e fala exatamente que essa herança, que esse galardão lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 6, ele é mais precioso. A presença de Deus, ela é muito preciosa em nossas vidas. A presença de Deus exatamente é muito mais importante do que qualquer finança, do que qualquer riqueza. Quando ele orienta exatamente, busca em mim que eu vou te dar exatamente um ouro puro. Nós precisamos, meus irmãos, estar na presença dele. É isso que Cristo está orientando a igreja em Laodiceia, estar na presença dele. E quando a igreja perde a visão da igreja era distorcida. Qual é a visão que nós temos que ter? Quando nós andamos, meus irmãos, pela visão humana ou pela vista, nós perdemos a visão de Deus. Lembra de Caleb e Josué, quando foram vigiar a terra? Uns olharam pela sua vista, mas Caleb e Josué foram pela visão de Deus. Viram que a terra era boa. Não olhou para as dificuldades, não olhou para os problemas. A igreja de Laodiceia olhava exatamente para dentro de si, para ela, mas não olhava para aquilo que Deus mandava ela fazer. Aonde nós estamos olhando, meus irmãos? Qual é a nossa visão? Qual é a nossa forma de enxergar o reino de Deus? Quarta característica, meus irmãos, daquilo que a igreja perdeu, ou a presença de Deus, exatamente, ele vai falar sobre veste. E a veste aqui, exatamente, é você estar despido daquilo que é santo da presença de Deus. O versículo 18 disse isso, o versículo 17 disse isso. E a orientação é que nós possamos exatamente entrar na presença de Deus, sendo uma igreja sincera, honesta, pura e justa. Porque o Senhor Jesus aconselha a igreja a fazer isso, a comprar, exatamente, a adquirir essas coisas, mas diante do Senhor que dá tudo. Como é que nós estamos, meus irmãos, nos comportando? Como é que nós estamos sendo vistos pelo Senhor? Será que nós estamos sendo vistos em santidade? Será que nós somos santos na presença de Deus? Ou será que nós estamos sendo conduzidos pelo mundo que hoje aí fora tem tentado também distorcer os ensinamentos da Bíblia?
Nós não podemos, meus irmãos, perder a presença de Cristo. A igreja não pode perder a presença de Cristo, assim como essa igreja de Laodiceia perdeu. Mas o que nós devemos fazer então, meus irmãos? Como nós devemos mudar essa realidade? Mesmo com essas características que essa igreja possuía, mesmo com essas características que nós possamos identificar no meio da igreja, que nos faz exatamente estar fora do padrão de Deus, mesmo assim, Cristo faz o apelo à minha vida e à sua vida, para que possamos exatamente voltar e se integrar com Ele. Em primeiro lugar, Ele apresenta a igreja como exatamente algo bom, algo exatamente que se coloca para dar. Ele se presenteia a igreja, como diz o versículo 18. Em segundo lugar, Cristo chama a igreja a uma mudança de vida. Versículo 19 diz: eu repreendo e corrijo todos quanto amam. Sê, pois, diligente e arrependa-se. Vemos aqui, meus irmãos, uma explanação, uma exortação. Eu disciplino e repreendo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. A base, meus irmãos, da disciplina é o amor. E Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Se Ele quer mudar a história da nossa vida, se Ele quer mudar a condução da nossa vida, é porque Ele nos ama. Se Ele nos orienta, é porque Ele nos ama. Se Ele quer fazer exatamente da minha vida, da sua vida, cada dia ser melhor no Senhor, é porque Ele nos ama. Então, meus irmãos, não podemos permitir que Cristo saia do meio da igreja. Nós precisamos chamar Cristo para dentro da igreja. E quem é a igreja, meus irmãos? Falamos isso pela manhã. É uma igreja exatamente local, é uma igreja exatamente que se reúne, é uma igreja que busca a presença de Deus. Quem é a igreja? Eu e você. Nós somos a igreja, com o único intuito de pedir Cristo para conduzir as nossas vidas. E se por algum motivo você tem se encontrado distante, longe, afastado, tem se encontrado com aquelas características que identificam exatamente a falta da presença de Cristo, Cristo, Ele nos dá uma solução na sua palavra, no meio da continuidade do texto. Assim como Ele identifica na igreja de Laodiceia. Ele está dizendo para mim e para você hoje, identificando problemas, mas Ele te dá a solução. E a solução é exatamente se arrepender. Se arrepender, se converter, mudar, aceitar a disciplina do Senhor e pedir para que Ele transforme a sua vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, do que fazer? Cristo convida a igreja para uma profunda comunhão com Ele. Versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus amados irmãos, esse texto não está dizendo aqui para pessoas que não são de Cristo. Pelo contrário, esse texto está falando para a igreja, para as pessoas que já se decidiram com Jesus, mas que estão deixando Jesus lá de fora. A igreja que perdeu a presença de Deus. Tem igrejas da gente que está deixando também de Cristo, o Senhor, o cabeça do lado de fora. Tem pessoas que têm deixado exatamente Cristo, o Senhor, o cabeça longe da sua vida. Eu te encorajo, meus irmãos, a permitir Cristo entrar. Porque está à porta do seu coração batendo, te incomodando, te chamando, para que você exatamente possa permitir a mudança que Ele faz. Ele não quer que você viva exatamente distante, afastado, sem visão, sem valores. Ele quer exatamente te dar uma nova veste, uma nova roupagem, uma nova forma de se viver, com visão dEle, tendo uma visão espiritual plena de tudo, tendo valores diferentes do que hoje o mundo hoje ensina. Você é de Deus. Deus te chamou exatamente para algo novo, algo especial. Vamos fugir, meus irmãos, disso. Isso é um convite pessoal que Deus faz para mim e para você. Cristo está à porta e Ele é a salvação. Ele exatamente é essa salvação total da minha vida e da sua. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos confessar Cristo todos os dias. Nós somos convidados, meus irmãos, para participar de um grande banquete, sendo Cristo o Cordeiro de Deus. Não fuja disso. Não permita ser uma igreja que perdeu a presença de Cristo.
Faça algo diferente, mude, volte para Ele, aceite o convite, entregue a sua vida a Ele, meu irmão. Não permita perder o vigor, perder os valores, perder visão, perder santidade, mas pelo contrário, entenda que Cristo é o presente da igreja, entenda que Cristo exatamente muda a história da nossa vida. Em terceiro e último lugar, entenda que Cristo convida eu como igreja, você como igreja, a ter comunhão profunda com Ele. Cristo está aqui nessa noite. Cristo fala contigo nessa noite. Abre o seu coração e deixa Ele entrar. A sua vida é muito especial para o Senhor. Você crê nisso? Então eu convido você nesse momento a orar comigo. Você que porventura está distante, afastado, você que porventura está vivendo sem alegria, sem força, você que porventura estava tendo valores diferentes daquilo que é padrão bíblico, padrão de Cristo, como amor, alegria, fraternidade, bondade, mansidão. Você que talvez tenha perdido a visão que Deus te chamou desde lá de trás, desde o início, ou postura sua, talvez você tenha perdido. Eu quero te convidar, meu irmão, dê meia volta. Cristo está aqui nesse momento, batendo na porta do seu coração. O Espírito Santo de Deus está incomodando a sua vida. Abre o seu coração, entrega a sua vida ao Senhor. Confessa a Ele, permita Ele ser o Senhor da sua vida. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor Jesus e eterno Pai, queremos, ó Deus, entregar diante de Ti as nossas vidas. A minha vida, a minha família, a minha casa. Que nesse momento o Senhor venha perdoar os meus pecados, as minhas dívidas. E te peço, Senhor, que o Senhor venha entrar no meu coração, fazer morada na minha vida, na presença do Teu Espírito Santo. Venha fazer que o Teu Espírito Santo venha morar em mim. Eu quero ter uma nova história. Quero ter novas atitudes, ó Pai, contigo. Então eu te convido, Jesus, venha morar no meu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você nesse momento fez essa oração comigo e entrega a sua vida ao Senhor, entenda que Cristo está na sua vida. Nos procure pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. Nos procure exatamente com alguma outra pessoa. Eu sou de muito longe, sou de outro estado, outra cidade. Procure pessoas próximas de você, mas entregue a sua vida ao Senhor. Não viva como igreja, colocando Cristo lá de fora. Viva como igreja, deixando Cristo conduzir a sua vida. Que Deus te abençoe. Boa noite. A paz do Senhor. Um abraço a todos. Beijo no coração.